Povo de Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um podcast, biblicamente. Nós estamos aqui para que juntos possamos, uma vez mais, meditarmos, mergulharmos na poderosa palavra do Senhor. Esse podcast é o primeiro podcast do ano. Durante o começo desse ano, devido às correrias do dia a dia, algumas circunstâncias do dia a dia, não foi possível estarmos aqui, mas louvamos a Deus por esta oportunidade para que juntos possamos estar aqui novamente transmitindo a poderosa palavra do Senhor. Hoje estará aqui eu e o Espírito Santo ministrando a poderosa palavra do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor há de falar aos nossos corações uma vez mais, por intermédio da sua poderosa palavra. O podcast Biblicamente tem como este objetivo anunciarmos, transmitirmos a poderosa palavra do Senhor. E hoje, irmãos, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, baseado no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 30. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3 e o versículo de número 30, que diz assim: É necessário que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse versículo nós tomamos como base para que possamos transmitir a palavra do Senhor neste episódio. Queridos irmãos, eu tenho certeza que você conhece um pouco sobre a história deste homem, deste profeta chamado João Batista. João Batista, ele é fruto de uma promessa. O profeta Isaías profetizou acerca de João Batista, que vinha para preparar o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vinha como precursor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo de número 3, o versículo de número 1 a seguir, vai falar um pouco acerca deste homem, vai falar um pouco acerca de João Batista, quando ele já está iniciando seu ministério terreno, preparando o caminho para o nosso Senhor. E a mensagem dele é uma mensagem de arrependimento. Ele fala para o povo que é para eles se arrependerem, porque é chegado o reino dos céus. E também é uma palavra de confronto, pois quando ele vai confrontar os religiosos da sua época, quando ele começa no versículo de número 7 do capítulo de número 3 de Mateus, quando ele vê muitos fariseus, muitos saduceus que vinham ao seu batismo, João olhava para eles e diziam: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, João Batista olhava para o povo, olhava para aqueles que necessitavam verdadeiramente do Senhor. E a pregação de João Batista para eles era uma pregação de arrependimento, para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem se converter. Porém, havia esses religiosos da sua época. E João Batista traz essa palavra de confronto, esta palavra de juízo, dizendo: olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E ele continua dizendo: produzi
pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, eram pessoas religiosas, eram pessoas que tinham costumes, eram pessoas que tinham até ritos diante do Senhor, mas não havia essência nesses ritos, não havia verdadeira adoração nesses ritos, não havia verdadeira intimidade quando eles apresentavam alguma coisa para o Senhor. Eram verdadeiros religiosos. Então João Batista confronta eles, para que eles pudessem não apenas se arrependerem, mas produzir frutos dignos de arrependimento. Porque uma coisa é eu falar que estou arrependido, outra coisa é eu produzir frutos, é eu mostrar verdadeiramente o fruto do arrependimento, que é uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de trajetória, uma conversão verdadeiramente diante do Senhor dos Exércitos. E João Batista, ele continua trazendo esta palavra de confronto, dizendo que o machado já está posto à raiz das árvores. E ele diz que toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha só esta palavra que João Batista ele vai trazer. Ele diz que o machado já está posto à raiz da árvore. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, não é qualquer fruto, é um fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E ele continua dizendo: Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem aquele após mim, que é mais poderoso do que eu, que não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista fala sobre ele diz que eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas vem um que é mais poderoso do que eu, a qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Você se lembra como é feito um batismo de uma pessoa nas águas? A pessoa ela é imergida nas águas. A pessoa é lançada nas águas por um servo de Deus que o batiza. João Batista fala desse batismo nas águas que ele faz, mas ele fala também de Jesus Cristo, que Jesus Cristo batizará com Espírito Santo e com fogo. Assim como uma pessoa é lançada nas águas e ela é batizada nas águas, João Batista está dizendo que a árvore que não produz bom fruto, o machado já está posto na sua raiz, porque se ela não produz bom fruto, ela será lançada no fogo, ela é cortada e lançada no fogo, ok? A árvore que não produz bom fruto, o machado já está posto na sua raiz. É por isso que Jesus, um dia, falando para os discípulos que eles não deveriam temer os homens, porque os homens poderiam apenas afetar o seu corpo físico. Os homens poderiam atingir apenas o seu corpo físico. Eles deveriam temer ante a Deus, porque Deus poderia atingir o corpo físico, mas também lançar a alma do homem no inferno. Então, João Batista traz esta palavra de confronto, traz esta palavra de juízo para a vida desses religiosos. A fama de João Batista cresce, multidões agora o cercam, e isso é muito bom. É muito bom quando o seu ministério é reconhecido. É muito bom quando aquilo que você faz diante de Deus é reconhecido.
É muito bom quando você é cercado por multidões, por aquilo que você faz diante da presença de Deus. E é isso que vai acontecer com João Batista. A fama dele vai crescer. A fama dele vai se espalhar diante da sociedade. Tanto é que no versículo que nós lemos, várias pessoas vinham de várias redondezas, vinham de Jerusalém, vinham da Judéia e de toda a província adjacente do Jordão. Então, era uma grande multidão que cercava o ministério de João, o João Batista. E isso é bom. Porém, João Batista era aquele que vinha preparar o caminho para o Senhor. João Batista era aquele que vinha endireitar o caminho para o Senhor vir. E isso é muito importante, e é sobre isso que eu quero falar nesta tarde, de entender a sua chamada em Deus, de entender o seu propósito em Deus, de você compreender para o que você foi chamado, para o que você foi separado diante da presença de Deus. E o Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 19, diz assim: E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? A fama de João Batista está crescendo. A fama de João Batista está se espalhando. Então, alguns judeus de Jerusalém mandaram sacerdotes e levitas para perguntarem a João Batista: Quem és tu? Se alguém perguntasse para você agora: Quem és tu? O que você lhe responderia? Qual seria a sua resposta para esta pessoa? Quem é você? Fizeram esta pergunta para João Batista. E o texto vai dizer no versículo seguinte, versículo 20, e confessou e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo. Alguém poderia pensar que ele era o Cristo, alguém poderia pensar que ele era o Messias, mas ele confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. João Batista, ele sabia qual era a sua identidade, e João Batista sabia muito bem para o que ele foi chamado para executar. Qual era o propósito de Deus para a sua vida? Porque nessa ocasião, se ele fosse outra pessoa, ele poderia muito bem querer assumir o lugar de Jesus Cristo, querer assumir o posto de Jesus Cristo para a sua vida, que a sua fama está crescendo, a sua fama está se espalhando. O versículo continua, versículo 21. Perguntaram então: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? O versículo 23 do capítulo 1 de João, ele responde: Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou Cristo. Eu não sou Elias. Eu sou a voz do que clama no deserto. Aqui João Batista sabe muito bem para o que ele foi chamado para fazer diante do Senhor. João Batista entende qual é o propósito de Deus para a sua vida e ele não quer assumir o posto, ele não deseja assumir o lugar de ninguém, ele quer apenas executar a vontade de Deus para a sua vida. Ele veio
como ele mesmo diz, ele veio para endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Só que o capítulo 1, versículo 29, diz o texto que no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui é muito lindo porque no ministério de João Batista, ele faz questão de que Cristo apareça. Ele faz questão de apresentar Cristo. Ele faz questão de diminuir para que Cristo venha a crescer. Ele faz questão de desaparecer para que Cristo venha a aparecer. João Batista olha para Jesus no dia seguinte, que Jesus vinha ter com ele para ser batizado. Ele olha para Jesus, ele fala para a multidão: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O teu ministério, a tua chamada, o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a minha vida tem que trazer Cristo, tem que apresentar Cristo. Quando alguém olhar para a sua vida, não tem que ver apenas o dom de Deus que há em você, mas tem que ver o Deus que entregou o dom para a sua vida. Não tem que ver apenas o ministério que você exerce com muita maestria, mas tem que ver o Cristo a qual lhe deu este ministério, a qual lhe deu esta chamada. Só que uma coisa que nos chama a atenção é que quando Cristo aparece, João Batista vai desaparecendo. A fama de João Batista vai diminuindo porque aparece a luz do mundo. Jesus vem e o texto vai chegar a dizer que alguns dos discípulos de João Batista deixam ele para seguir a Cristo, para seguir a Jesus. E em nenhum momento João Batista se mostra com raiva. João Batista se mostra com ciúmes. Não. Muito pelo contrário. Ele se alegrava, ele se regozijava, porque ele entendia o chamado de Deus para a sua vida. Imagine você. Você está fazendo um excelente trabalho para o Senhor. Você está exercendo uma função na obra do Senhor, está fazendo com maestria, está fazendo um excelente trabalho para o Senhor. De repente aparece alguém que é melhor que você, que faz o trabalho melhor que você, que executa o trabalho de uma forma melhor que a sua, que tem melhores projetos. Qual será a sua reação? Qual será a sua reação diante disso? A reação de João Batista foi a de verdadeiro servo de Deus. A reação de João Batista é a reação que tem que permear no meu coração e no teu coração. Porque o nosso coração, irmãos, que é perverso, o nosso coração que após o pecado entrar e arranhar a imagem e semelhança de Deus, muitas das vezes nós queremos o holofote para as nossas vidas. Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos que a multidão esteja ao nosso redor. E muitas das vezes é difícil eu me alegrar com o crescimento espiritual, com o crescimento material,
com o crescimento ministerial de um colega, de um irmão, que Deus está o exaltando. Quando João Batista vê isso, quando alguns discípulos de João Batista vê a ascensão de Jesus, o crescimento na realidade de Jesus, alguns dos discípulos de João Batista vão chegar até ele e vai dizer: olha, mestre, Rabi, aquele que o Senhor batizou lá no Jordão, ele também está batizando. A fama dele está crescendo. Eu imagino que eles esperavam que João Batista talvez ficaria com inveja, ficaria com raiva, ficaria com rancor de Jesus. Mas, na verdade, a resposta de João Batista, capítulo 3 de João, versículo de número 27, vai ser essa: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. João Batista está dizendo o seguinte: aquilo que eu recebi do céu eu estou fazendo ou eu já fiz, agora Cristo está exercendo, está cumprindo a vontade de Deus e ele está fazendo isso porque do céu ele recebeu autoridade para tal. Do céu ele recebeu autoridade, ele recebeu poder para executar esta obra. Então, o homem não pode fazer coisa alguma se lhe não for dada do céu. João Batista entende o chamado de Cristo e o seu chamado também, e por isso não vai haver inveja no seu coração. Não vai haver ódio no coração de João Batista quando ele vê o crescimento ministerial de Jesus, que na realidade Jesus nunca se preocupou com a fama. Jesus nunca se preocupou com multidão. Jesus nunca se preocupou que milhares de pessoas o seguissem. Na realidade, no capítulo 6 de João, quando Jesus ele multiplica pão, quando Jesus multiplica peixe, após esse grande milagre, a multidão vai querer fazer de Jesus rei. Sabe qual foi a reação de Jesus? Ele deixa a multidão e vai para o monte orar. Essa vai ser a reação de Jesus quando uma grande multidão vai querer fazer dele rei. Ele se retira só para o monte. João, no capítulo de número 6, versículo de número 60 a seguir, após Jesus ter confrontado a multidão, porque a multidão seguia Jesus não era nem pelos sinais que ele operava, mas era por causa dos pães que ele tinha multiplicado. A multidão seguia Jesus por um alimento que perecia. Jesus ele bate no peito e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Muitos dos discípulos que o cercavam vão achar este discurso duro, pesado. E o texto vai dizer no versículo 66 que muitos dos seus discípulos voltaram, deixaram de seguir a Jesus. Jesus não se preocupou com isso. Jesus não se preocupou com a ausência desses discípulos, muito pelo contrário. Quando os 12 estavam ao seu redor, ele olha para os 12 e pergunta: e vocês? Vocês não querem seguir também eles? Vocês não querem ir com eles? Mostrando que multidão, mostrando que número, mostrando que fama nunca foi a preocupação de Cristo no seu ministério. O reconhecimento era apenas uma consequência daquilo que Jesus fazia na terra. Mas nunca foi o objetivo dele ser famoso. Não, era apenas uma consequência.
E louvamos a Deus porque a resposta de Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Para quem iremos nós? Então, a fama de Jesus cresce e João Batista, quando os seus discípulos vêm até ele falar sobre esse crescimento ministerial de Jesus, a resposta dele foi essa: olha, o homem não pode fazer coisa alguma se lhe não for dada do céu. Meu irmão, isso aqui é muito poderoso. Se do céu Deus mandou autoridade, unção, poder para você executar uma obra, vá lá e faça. Se do céu Deus resolveu dar uma unção diferente, uma autoridade diferente, um poder diferente para o seu irmão, para a sua irmã, não tenha inveja. Se alegre porque você está fazendo parte do reino de Deus aqui nesta terra. Se alegre porque juntos vocês estão fazendo uma grande obra para o Senhor na terra. Eu como servo de Deus jamais devo ter inveja do crescimento espiritual, ministerial, material do meu irmão. Ele está fazendo aquilo, ele está recebendo isso porque do céu está sendo enviado para ele. Na realidade, nós precisamos entender que nós não somos nada, meu irmão. Se do céu não vier, nós não somos nada. Se Deus não derramar do céu, nós não somos nada. Na realidade, a igreja de Corinto era uma igreja que estava dividida. Uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Cefas, outros diziam ser de Cristo, e assim iam. Havia grupos na igreja. E Paulo vai confrontar aqueles irmãos, dizendo: olha, nem eu, Paulo, nem Apolo é alguma coisa. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não sou nada, Apolo não é nada, Cefas não é nada. Sem Deus, nós não somos nada. João 15, se não falha a memória, no versículo de número 4, Jesus vai dizer: assim também vós, se não estiverdes em mim, nada vocês vão poder fazer. Nós dependemos 100% do Senhor para fazermos a sua obra. Sem Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada e não queremos fazer nada sem a poderosa presença de Deus na nossa vida. E João, ele continua dizendo: olha, gente, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso aqui é sinal de humildade. Isso aqui é sinal de reconhecimento. Quem é que tem que crescer verdadeiramente no teu ministério? Meu irmão, talvez quando alguém olhe para você, veja apenas o seu talento, veja apenas aquilo que você faz, e talvez você, talvez nós não estamos refletindo a glória de Deus verdadeiramente. Talvez nós não estamos refletindo Cristo. Não é Cristo que tem crescido no nosso ministério, e sim o nosso nome. Talvez não é Cristo que tem crescido na tua chamada, e sim o teu nome. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Cristo cresça na sua vida. Paulo, ele vai mais fundo, porque uma coisa que diminui pode crescer. E Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso aqui é muito poderoso, porque uma vez morto não tem mais como ressuscitar. Eu morri, não sou eu mais quem vivo,
mas é Cristo quem vive em mim, é Cristo que fala por mim. Não ando mais eu, mas Cristo anda por mim. Não prego mais as minhas palavras, eu prego as palavras de Cristo em mim. Isso aqui é muito poderoso. Quando eu reconheço o meu lugar em Cristo, quando eu reconheço o lugar do meu irmão em Cristo. Irmãos, preste muita atenção. No reino de Deus, ninguém é descartável. Da mesma forma que ninguém é insubstituível. Você pode ser bom no que você faz, você pode ser excelente naquilo que você faz, mas sempre Deus levantará alguém melhor que você. Eu posso cantar bem, eu posso pregar bem, eu posso evangelizar bem, mas Deus sempre vai levantar alguém melhor que eu. Nós não somos insubstituíveis. O que eu devo fazer com isso? Se alegrar com o crescimento do meu irmão. Eu estava lendo um livro recentemente que tem como título Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade. E ele falou de um certo pastor chamado F.B. Meyer. Ele era um pastor de uma igreja e ele viveu na mesma época de um pregador chamado Charles Spurgeon. Ninguém mais, ninguém menos de que Charles Spurgeon. A história conta, esse livro que eu li conta, que esse pastor, esse pregador, ele ficava na frente da sua igreja e ele via as carruagens passando em direção à igreja de Charles Spurgeon para lhe ouvir. O tempo passou e se levantou outro pregador chamado Campbell Morgan. Esse pregador também muito famoso, esse pregador que era reconhecido na sua cidade. Da mesma forma que acontecia com Spurgeon, acontecia também com ele. Todos queriam lhe ouvir. Todos queriam lhe escutar. E agora? Como é que estava o coração de Meyer quando ele vê esses dois grandes homens de Deus, pregadores, expositores das Escrituras? Esse livro relata que para ele não ter inveja, do ministério desses grandes homens de Deus, ele resolveu orar por eles. Em vez de ter inveja, em vez de ter ódio, ele resolveu orar para que Deus pudesse abençoar o seu ministério. Porque não era fácil. Em algumas conferências, em alguns cultos, a igreja lotava para ouvir os outros pregadores. E quando era a vez de Maia, essa mesma multidão se retirava. Então, a partir daí, para não deixar a inveja, o rancor, o ódio entrar no seu coração, ele começa a orar por esses homens de Deus. E ele começa a compartilhar com as pessoas. Eles falavam para as pessoas: olha, ouviram, vocês ouviram falar ou dizer sobre Campbell Morgan? Vocês já ouviram ele pregando? Vocês já viram ele pregando? Vocês já ouviram uma mensagem dele? E ele dizia: Deus está sobre esse homem. Isso aqui não era hipocrisia. Isso aqui era algo sincero do coração dele. Ele entendia que tanto Charles Spurgeon, como outro pregador, como outro pastor, Deus tinha entregado algo a mais para eles. E por mais esforço que ele tentasse fazer, ele nunca seria igual a esses dois grandes homens de Deus. Reconheceu, e em vez de ter inveja, ele vai orar para que Deus pudesse abençoar o ministério deles. E Deus abençoou tanto os ministérios deles, irmãos, que
a igreja deles encheram, não teve mais lugar para o tamanha multidão da igreja deles, e por causa disso muitos também vieram para a igreja de Maia. Aqui está um segredo, é eu reconhecer o chamado de Deus na vida do meu irmão. É muito fácil, muitas das vezes, eu chorar com os que choram, mas é difícil eu me alegrar com os que se alegram. É difícil, irmão. É difícil muitas das vezes nós nos alegrarmos com a bênção, com o crescimento, com a vitória, com o sucesso do nosso irmão. Muitas das vezes é difícil eu me alegrar quando eu estou plantando para o reino de Deus e não estou vendo nenhuma colheita, enquanto eu olho para o lado direito, eu olho para o esquerdo e eu vejo os meus irmãos usufruindo de uma boa colheita diante da presença do eterno Deus. Aprenda com João Batista. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso se chama humildade diante da presença do Senhor. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus continue falando ao teu coração a cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa poderosamente, em nome de Jesus.